Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouco sobre crescimento e reprodução. Bom, com exceção dos vírus, todo ser vivo cresce, ok? Mas alguns minerais também crescem. Minerais não são seres vivos e crescem. Tudo bem, os minerais crescem, mas eles não utilizam os mesmos processos que os seres vivos. Eles crescem por processos completamente diferentes. Por exemplo, certos cristais eles podem aumentar de tamanho pelo simples fato de que ocorre uma agregação da matéria, né? Já o crescimento de um ser vivo ele ocorre sempre pela produção altamente organizada de substâncias que ocorre no metabolismo celular. Organismos unicelulares crescem por aumento do tamanho de sua única célula. Então, a gente tem aqui um organismo unicelular, que só tem uma célula, certo? E ele cresce de que forma? Ele apenas aumenta de tamanho. Ele está aqui, pequenininho, e ele se transforma nisso daqui, que é um organismo um pouquinho maior. Então ele cresceu. Houve um aumento de tamanho da sua única célula. Agora, os organismos multicelulares, eles crescem principalmente pelo aumento do número de células do corpo, né? Então, um ser humano, quando ele é lá um bebezinho, ele tem uma quantidade menor de células que um adulto, né? Todo ser vivo, quando ele é muito jovem, ele tem uma quantidade de células menor. Ele é menor. E as suas células vão se multiplicando aí num número que a gente não consegue nem calcular e se torna adulto. E essas células, elas crescem até atingir determinado tamanho, podendo ou não se dividir em duas células menores, fundamentalmente semelhantes à original. No caso dos seres vivos unicelulares, que são esses daqui, a divisão da célula em duas corresponde ao próprio processo de reprodução. Bom, como isso funciona? Você tem aqui essa célula, né? Ela cresce, se transforma nisso aqui, e do nada ela apenas se multiplica. Ela consegue criar uma outra célula dela mesma, né? E esse tipo de reprodução, esse processo de reprodução, a gente vai falar dele um pouco mais à frente. Agora, nos organismos multicelulares, a vida de um novo ser começa a partir de uma única célula, que se multiplica, ou a partir de um grupo de células que se desprende do corpo de um indivíduo já pré-existente. Tá? Os biólogos, em geral, costumam distinguir dois modos básicos de reprodução, que são esses daqui. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Existem dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. A reprodução assexuada é aquela em que um novo ser surge a partir de uma célula ou de um grupo de células produzido por um único pai, uma única mãe, que a gente chama de ser parental, né? Que seria o paizinho dessa célula, a mãezinha dessa célula. Então, nesse caso, o organismo filho, a célula filho, ela recebe as mesmas instruções genéticas presentes no pai, presentes no ser parental. E, em geral, é idêntico a ele. Então, vamos imaginar aqui nesse desenho. A gente tem lá uma bactériazinha. E como que ela se reproduz? Ela se reproduz de forma assexuada. Dela mesma, e a gente vai explicar isso mais à frente, em detalhes como funciona, mas aqui, para fins didáticos, a gente só vai dar uma pincelada bem por cima desse assunto. Então tem a bactériazinha e dela surge uma outra bactéria, mais ou menos igual nesse desenho aqui. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a reprodução sexuada.
que é aquela em que um novo ser surge a partir de uma única célula, que é chamado de zigoto. Zigoto. E esse zigoto ele surge da união de duas células sexuais, chamadas de gametas. Então, se a gente for fazer mais ou menos um cálculo sobre isso, como que funciona? Você tem um gameta, vamos chamar esse gameta de G, mais um outro gameta, que a gente vai chamar de G, e é igual a um zigoto. Né? Dois gametas formam um zigoto, no caso. Esses gametas eles são produzidos por um ou por mais dois seres parentais. Né? O processo de união dos gametas, a gente vai chamar essa soma, a gente vai chamar eles de fecundação. Se os gametas forem provenientes do mesmo ser parental, ou seja, o animalzinho tá lá, né? E dele mesmo ele produz os gametas. Então, a gente vai chamar isso daqui de autofecundação. Por incrível que pareça, existem seres que conseguem se autofecundar, né? Ele consegue sozinho produzir os seus gametas, né? Agora, quando os gametas que se fundem originam-se de dois indivíduos parentais, no caso um pai e uma mãe, a gente chama isso de fecundação cruzada. Fecundação cruzada. Ou seja, você tem um paizinho, desenhar aqui, uma mãezinha, e desse pai e dessa mãe ocorre uma fecundação cruzada. O pai tem um gameta, a mãe tem outro gameta, e a fecundação cruzada desses dois gametas vão formar um zigoto. Tudo bem? Falar sobre a reprodução é falar sobre a característica mais essencial da vida. Tá? A vida não existe sem reprodução. Isso é muito importante. Qualquer que seja o modo de reprodução, o princípio é sempre o mesmo. Qual que é o princípio? O seguinte, os membros de uma geração, elas transmitem ao seu descendente uma espécie de sementinha, uma semente básica, que é representada por uma ou mais células. Tá? Vale lembrar que esse processo no qual a gente está discutindo, no qual a gente está falando aqui, ele não funciona, ele não serve no caso dos vírus. Tá? A gente vai ter aulas aí mais à frente falando só sobre vírus, e a gente vai ver que os vírus eles não funcionam dessa forma. Os demais seres vivos, sim, eles se reproduzem dessa forma. Eles lançam uma semente básica que é representada por uma ou mais células. Tá? E essa célula vai se reproduzindo e assim por diante. Né? E a vida não para, né? A vida segue. A vida ela vem se perpetuando no planeta Terra ininterruptamente pela reprodução. Né? Mais ou menos os cientistas, aí, os biólogos, o pessoal aí avançado na ciência, eles estimam isso daqui. 3,5 bilhões de anos. Então, há mais de 3,5 bilhões de anos que a vida existe na Terra e ela vem se perpetuando ininterruptamente através desse processo aí, que a gente chama de reprodução. É graças à reprodução que a vida ela existe, ela já está aí há tanto tempo e ela vem se perpetuando e vai continuar aí por muito tempo. Tudo bem, então? Então, vale lembrar que a capacidade de se reproduzir é uma das características fundamentais
da vida. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.